Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a análise completa do Banco Barisul. Esse que vem valorizando 40% desde o início do ano até então, além de vir pagando dividendo bem interessante também, até agora 9% mais ou menos em dividendo, porque o banco valorizou. E mesmo assim, mesmo tendo valorizado tanto, o Banco Barisul ainda está muito descontado. Tem desconto de 45% frente ao valor do seu patrimônio. Quando olhamos para P sobre BP, é barato frente ao lucro. Enfim, qualquer métrica de análise, é uma empresa barata que vem valorizando bastante, pagando um bom dividendo e boa capacidade de continuar valorizando também. Só te dando um spoiler aqui, né? Hoje o Banco Barisul tem seus 9% de dividendos, um desconto, eu falei 45%, é mais do que isso até, 48% de desconto frente ao valor do seu patrimônio, um PL muito descontado também, e é uma empresa que vem valorizando bastante, principalmente algo mais recente, no último mês o Banco Barisul veio valorizando bem mesmo. Onde a primeira coisa que eu quero falar nessa análise mais de resultado do Banco Barisul é um banco que tem uma grande exposição na sua carteira, principalmente para pessoa física. Em consecutivo também no crédito rural, olhando também para a pessoa jurídica como um todo, imobiliário e tudo mais, mas grande parte da carteira de crédito do Banisul é para pessoa física. Isso que sabemos que por si só, tanto pessoa física como varejo, já é algo mais delicado e não tão interessante, porque traz um nível de inadimplência, PDD um tanto quanto maior. A própria Nubank, que é a maior empresa do Brasil, era há pouco tempo, a Petrobras agora passou de novo, mas a Nubank em algum momento vai passar, isso não é dúvida, né? É uma empresa que tem bastante esse ponto negativo também, inadimplência muito alta, é uma das maiores inadimplências, mas como tem uma base de clientes enorme também, é até difícil comparar. Mas inadimplência é o quê? A fatia do resultado da empresa que ela tem o direito de recebimento, mas o cliente não fez o pagamento. Então está inadimplente. Quando essa inadimplência ficar acima de 90 dias, esse valor vira um PDD, uma provisão para o devedor duvidoso. Então sai de um impacto em fluxo de caixa e entra um impacto também em balanço patrimonial, olhando para uma provisão que é um passivo na conta dos passivos da empresa. Isso que eu já te mostro melhor daqui a pouco, esse ponto de inadimplência e tudo mais. Mas hoje é uma exposição muito grande para a pessoa física, isso que por si só já é um ponto um tanto quanto delicado. E o maior braço da empresa, que é no crédito consignado, olhando para a pessoa física, veio de uma queda no acumulado do ano até então. Um pequeno crescimento, até 1% quando a gente olha na análise do trimestre, mas vem muito mais lateralizando do que crescendo. O seu principal braço, que é o que gera aqui, como a gente pode ver, a maior parte do resultado, que é o crédito consignado. Os outros braços de crédito até veio de um crescimento interessante, mas é algo pouco representativo no resultado total da empresa. Então, quando olhamos para o acumulado, uma queda total na sua carteira de crédito pessoa física de quase 1%. Já olhando para a pessoa jurídica, veio de um pequeno crescimento, 3% de crescimento, algo também mais lateral. Olhando para a carteira como um todo, a carteira veio de um crescimento principalmente com a comparação com o mesmo período do ano passado, 11% de crescimento nessa carteira consolidada entre todos os seus braços de atuação. Agora, lembra o que eu te falei, né? Inadimplência, PDD, vamos falar sobre isso agora. É um dos principais pontos quando a gente olha para uma empresa do setor, sério mesmo, tá? Hoje, qual é a referência de uma boa inadimplência e um bom PDD? Itaú hoje tem uma inadimplência acima de 90 dias, que é o que mais importa, de 1,9 vezes. Isso seria um indicador magnífico, vamos botar assim, né? Tem empresas que até alcançam algo melhor do que isso, mas como é uma empresa que tem uma carteira muito robusta, é algo que a gente pode utilizar melhor, com mais assertividade como ponto de referência. Então, quando olhamos aqui a inadimplência do Banco Barisul, uma inadimplência total, que é aqui em roxo, de 2,6%. Então, é uma inadimplência muito alta? Não. Por exemplo, o Banco do Brasil tem muito mais do que o dobro da inadimplência do Banco Barisul, mas o Banco do Brasil vem de uma pequena crise, podemos colocar assim, né? Da carteira do agro, aumentou muito a inadimplência, fatores macroeconômicos, tudo isso que a gente sabe. Então, assim, tá elevado? Tá elevado, dá para melhorar. Mas é algo preocupante? Não, não é algo preocupante. Até controlado, eu diria. Mas perceba que, como eu te falei, a disparidade é clara. A carteira de pessoa física, que é esse traço aqui em azul escuro, pode chamar o preto, enfim, é o 2,8%, enquanto pessoa jurídica, né, inadimplência de apenas 1,8%. Pessoa física, ela tende a ser bem mais inadimplente mesmo. É aquela velha conversa que você já ouviu, não? Deixa lá, botar no vermelho, boto na justiça depois e fica enrola. É aquela velha conversa, quem nunca ouviu. Quando olhamos para algo bem importante, que aqui a gente pode levar em consideração como se fosse a dívida, é meio complicado, porque é diferente. Mas veja, o que traz um nível de risco muito elevado para uma empresa convencional, sem ser um banco, é a dívida, certo? Uma empresa com a dívida muito elevado é ruim, já te abre um sinal de alerta. Pô, essa empresa tem um nível de risco maior.
Quando olhamos para o setor bancário, podemos correlacionar isso com o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? Metrificando, se o índice for muito alto, a empresa tem uma perda de rentabilidade. Por quê? O índice de Basileia é o tanto do capital da empresa que tem que ficar engessado, imobilizado, no sentido de não poder ser transacionado. É como se fosse uma garantia de crédito, vamos botar assim. Então, enquanto maior o índice de inadimplência, menos a empresa tem capital para circular. É porque esse percentual aqui, ele fica imobilizado, ele fica parado, que é justamente essa garantia. Se o índice de Basileia for muito baixo, por outro lado, significa que a empresa tem uma baixa cobertura dos seus empréstimos. Isso que traz um nível de risco maior. Então, os extremos não são bons nesse caso. Nem muito alto, nem muito baixo. O que seria o excelente, próximo do que é praticado pelo Itaú. 12%, 13% é bom, é muito bom. Abaixo de 10% é preocupante, acima de 16%, 17% já não é tão interessante também, porque a empresa tem muito do seu capital em não circulação. Pense comigo que você é um agiota. Aqui vai ficar simples. Pense comigo que você é um agiota. Se você tem R$100 na mão, R$1.000 na mão, e você tem um índice de Basileia próprio de 18%, você concorda comigo que R$180 desses R$1.000 tem que ficar engessado. Você não pode transacionar esse valor. Então, se você tivesse os R$1.000 como um todo, para emprestar todo, você teria um recebimento de juros maior, porque você teria mais capital para emprestar. É basicamente isso. Olhando o trimestre de 25 em comparação com o mesmo período de 2024, primeiro, o Banco Barisul traz um crescimento da sua receita líquida com juros, mas aqui eu trago um ponto bem interessante, tá? Olhando até o momento anterior a isso, o banco cresceu bastante, sua receita com juros cresceu, mas cresceu bem também sua despesa com juros, o que dá uma pequena apertada em margens, né? É uma empresa que perde um pouco de eficiência nesse ponto. A sua receita saiu de 4 bilhões e 93 milhões para 5 bilhões e 822 milhões, mas sua despesa com juros saiu de 2 bilhões 573 milhões para 4 bilhões 156 milhões. Foi um crescimento muito elevado, o que acabou até mesmo apertando essa receita líquida, que é já descontando a despesa com juros e similares. Onde quando partimos para o lucro líquido, a empresa teve um bom crescimento frente ao ano passado. 365 milhões de resultado contra 24 milhões em 2024 nesse mesmo período. Mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, veja, é uma desproporção muito grande, certo? Né? O período atual de análise contra o mesmo período de 2024 teve um resultado muito menor. Isso que não é convencional do Banco Barisul, é muito importante deixar isso claro. Por que o resultado do ano passado foi tão fraco assim? Justamente por essa conta aqui, perdas esperadas associadas ao risco de crédito. 2024, o que é que houve? As enchentes do Rio Grande do Sul, e o Banisul é da onde? Exatamente, percebe? Então naquele momento ali, uma perda esperada de 536 milhões. Naquele período, enquanto agora apenas 111 milhões, justo? Então, por isso o resultado foi tão fraco e tão fraco também em 2024. Muito justificado, para sermos justos, é por esse período momentâneo e cíclico, né? Cíclico não, temporal, que ocorreu lá em 2024. Então, se a gente for olhar aqui o resultado do Banco Barisul, em 2024, 727 milhões de lucro, menor até mesmo do que 2023, 2022, basicamente do que todo o seu histórico. Muito por conta disso que eu acabei de citar. Quando olhamos agora para 2024, um bom crescimento de resultado, 1 bilhão e 300 milhões quase. Bom crescimento de resultado mesmo levando em consideração que ano passado houve esse momento, mas não recorrente, né? Questões de enchente, questões climáticas, enfim. Mas mesmo assim o Banco Barisul vem crescendo bem, e isso fica bem claro aqui, ó. Mesmo o banco valorizando bastante, olha o crescimento do lucro que o Banco Barisul teve quando olhamos aqui o lucro versus cotação. Hoje, o Banco Barisul é cotado ali na casa dos 13, 14 reais mais ou menos, só que o seu preço justo frente ao crescimento do seu lucro deveria ser na casa de 21, 22 reais, né? É um banco que de fato hoje se encontra descontado, mas o mercado está fazendo o dever de casa, está começando a ajustar essa cotação do Banco Barisul. É sim um banco que tem uma boa perspectiva de valorização a curto, médio prazo. Então hoje, trazendo essa melhoria de resultado do Banco Barisul, hoje uma capacidade de um pagamento acima de 10%, boa capacidade mesmo, e eu digo isso porque um payout de apenas 50%. Então, pagando muito pouco do lucro, uma boa capacidade de pagamentos. Olhando para isso, um preço teto esperando 10% em dividendos de 14,50, ainda tendo uma ligeira margem de segurança.
né? O Banco Barisul, na minha visão, não está no melhor preço possível, mas com uma projeção, perspectiva de uma continuidade de valorização, eu acho que eu ainda estou um pouco ancorado no Banco Barisul entre 12 e 13 reais, né, na minha cabeça, porque ele veio lateralizando bastante, enfim. Mas eu acredito sim que 14,50 hoje, pelo momento atual, a melhoria de entrega atual, a melhor capacidade de remuneração, é um banco mais seguro. Por esse crescimento como um todo, eu acredito sim que 14,50 hoje no Banco Barisul seja justo, até olhando para preço teto. Quando olhamos para valuation, a mesma coisa. Hoje, inclusive a base de dados aqui está atualizada, né? Todos os indicadores aqui estão 100% atualizados. Hoje o Banco Barisul é uma empresa com muito desconto frente ao valor do seu patrimônio. Mesmo entregando a rentabilidade um tanto quanto medíocre, por exemplo, o ROI hoje do Banco Barisul é menor do que a taxa Selic. Isso seria negativo, você concorda? Perfeito. Mas, e presta atenção nisso, qual é o ponto? A taxa Selic, qual é o valor do patrimônio dela? A taxa Selic, quando você compra um CDB, por exemplo, o preço que é pago frente ao valor do patrimônio do ativo é uma vez o valor patrimonial, porque é justamente aquele crédito que você está comprando. Diferente disso, o Banco Barisul hoje, você compra ele com 50% de desconto quase. Então, mesmo que a remuneração que ele te pague seja menor do que a taxa Selic, você compra ele com mais desconto. Justamente por isso, quando olhamos o valuation, hoje é um banco que tem muita margem frente ao valuation, porque é muito descontado. Frente ao valor do seu patrimônio, um grande desconto. Um valor presente descontado de R$ 22,60, quase R$ 10 de diferença. Quando olhamos também para o ranking das ações mais baratas da Bolsa, esse ranking que está sempre atualizado em tempo real. Por quê? Todos os indicadores aqui são vinculados diretamente com a B3. Então hoje, Banco Barisul tem margem de segurança frente ao preço teto do Basel, que metrifica, diferente da projeção, uma capacidade, uma consistência de pagamento médio dos últimos 5 anos. E aqui não é nem o melhor. O melhor é isso aqui, ó, preço justo. O Banco Barisul, veja bem, dentre todas essas empresas aqui, todas, o Banco Barisul é a 6ª empresa mais descontada com potencial de valorização, de acordo com o ranking do preço justo do Benjamin Graham, porque de fato é um banco muito descontado. Inclusive, deixa eu até pesquisar uma coisa aqui, que eu fiquei... Caramba, o Banco Barisul passou o Banco BMG hoje em desconto. O Banco BMG vem valorizando recente também, né? Mas qual é o ponto? O Banco Barisul trouxe uma melhoria muito maior de resultado. E o resultado, que é o LPA nesse caso, ele faz parte da fórmula. Como o Banco Barisul cresceu muito o seu lucro, ele passou bem o Banco BMG, que era melhor colocado que ele aqui no ranking, inclusive. Qual é o ponto? É o que eu te falei, o ranking ele não metrifica só desconto por desconto, que é preço, só preço, não. Ele metrifica desconto com potencial de valorização, empresas que são lucrativas. Então, enquanto mais descontada, porém lucrativa a empresa for, melhor posicionada ela fica. Isso aqui é massa. Quando olhamos para o meio versus ganância, o Banco Barisul, mesmo valorizando recente, não tem grande volume de negociação, não teve um aumento de volume de negociação, então o mercado hoje não se encontra em um nível de ganância, isso que é sempre muito bom. Lembrando, como é que eu faço para ter todas essas ferramentas? Média de ganância, ranking das ações mais baratas da Bolsa, valuation, preço teto, projeção, gestão de risco, tudo isso além do controle dos seus dividendos, da sua carteira, fundos imobiliários, todos os seus ativos em uma planilha que é vitalícia. Adquiriu a planilha uma vez, sem recorrência, tá? Um pagamento único você leva para sempre com direito às atualizações futuras, eternamente. Segundo link aqui embaixo na descrição, aproveita. Vale a pena investir no Banco Barisul? Vale super a pena. Assim, não é um dos melhores bancos, eu não teria o Banisul para levar para longo prazo, eu acabo preferindo outros bancos, até olhando mais para o nível de perenidade, olhando também para o nível de remuneração mais previsível. Por quê? O Banco Barisul ele vem pagando bastante, mas no seu histórico um pouco mais distante, ele não foi lá um banco tão bom pagador de dividendos assim. Quando eu olho para o setor bancário, eu busco um pouco mais de previsibilidade. Então assim, para perenidade, para levar para a vida toda, para longo prazo, na carteira principal, eu não teria. Mas em uma posição de oportunidade, sem sombra de dúvidas. Hoje, uma grande oportunidade, olhando para o que eu sempre te falo. Risco, retorno, desassimetria entre preço e entrega. É um banco que hoje entrega bem, vem crescendo sua entrega e ainda assim está muito descontado. Agora, como é que eu faço para analisar, escolher, entender, demonstração de resultado, indicadores, tudo sobre análise e escolha das melhores ações, olhando para crescimento, valorização, dividendos, segurança e estruturar de fato uma carteira que cresça, gere renda passiva com previsibilidade, segurança. Eu quero te ensinar tudo isso, mas não só isso. Meu convite é o quê? Para você clicar no primeiro link da descrição e além disso aqui, além disso, eu quero te convidar a ir nessa jornada comigo. Eu quero te convidar a fazer parte do Mapa das Ações, da nossa comunidade exclusiva, tá? Grupo do WhatsApp,
onde temos atualizações, divulgações, network, investidores que estão indo no mesmo caminho que você, acesso a mim, tudo que você precisa para ter resultado, fazendo parte de uma família que está indo na mesma direção. Primeiro link, não se esquece, é aquilo que eu venho falando, né? O mapa das ações, no final de novembro agora, no ano que vem, ele vai sofrer um aumento de preço. Então, esse é o melhor momento em precificação para você, investidor, que sabe investir, olhar para a precificação, adquirir esse grande investimento. Primeiro link da descrição, no mais. Foi um prazer te ter por aqui. E não se esquece, é só o começo.